Bom, essa questão ela fala sobre o assunto de razão e proporção, tá? Então diz o seguinte: Pelé é o maior jogador de futebol brasileiro de todos os tempos. Ele jogou 1.375 jogos e fez 1.285 gols. Com essas informações, calcule o índice de aproveitamento do rei do futebol. Então, antes de você montar essa fração, você precisa observar isso aqui, ó. Com essas informações, calcule o índice de aproveitamento do rei do futebol. Quando se fala em aproveitamento, você precisa prestar atenção que você vai ter que pensar. Eu vou montar uma razão na qual eu tenha tantos jogos, o aproveitamento dele, eu vou dizer, foi tantos jogos por gols. Não, a gente vai falar sempre, o aproveitamento dele foi de tantos gols por jogo, não é assim? Então, primeira coisa que você precisa prestar atenção é nessa questão. Então, a razão faz a diferença. Então, cuidado para você não montar a fração, a razão de forma errada. Essa aí é a parte principal da questão. Então, montando a razão, você como precisa ter gols por jogos, então você vai montar a razão em que o numerador vai ficar a quantidade de gols, 1.285 sobre a quantidade de jogos que ele fez, que foi uma quantidade de 1.375. Então, essa será a razão que representa aí as informações que você precisa. Só que essa razão você não vai dizer que ele fez o aproveitamento dele foi 1.285 gols por 1.375 jogos. Não, você precisa simplificar essa fração, tá? Então você vai observando aqui que dá para dividir por 5, né? E sair simplificando. Porém, quando chegar no meio do caminho nessa questão, você vai ver que ela vai ficar mais complicada e você sair dividindo por números primos, no caso o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Então, o bom é você fazer o que? Você dividir. Quando você dividir esse valor, ele vai dar um valor aqui aproximado de 0,93, tá? Então significa o quê? Que ele faz 0,93 aproximadamente gols por jogo no caso, tá? Daí você faz uma outra aproximação para você achar de forma correta como você pode falar. Então, se você aproximar esse 0,93, ele, você fazendo o arredondamento, vira um 0,9, tá? Então, o aproveitamento dele é de 0,9 gols por jogo. O que isso significa? Se você montar uma fração a partir desse número decimal, como é que a gente vai montar uma fração? Você esquece aqui a vírgula, fica aqui número 0,9, que é o próprio 9. E a parte de baixo, do denominador, você vai observar aqui, a vírgula você conta como se fosse o número 1. E a quantidade de números depois da vírgula, você vai contar a quantidade de zeros. Então, tem um número depois da vírgula, que é o 9, então 1, 0. Tá? Então, significa o quê? Que o Pelé, ele fazia 9 gols a cada 10 jogos. Tá? Então essa é a resposta correta. Que ele fazia, no caso, 9 gols a cada 10 jogos. Tá? Então preste atenção que o objetivo inicialmente é você saber quem vai ser de fato o numerador e o denominador da fração. Beleza?